O 10º hábito que te faz engordar é comer rápido. A partir do momento que você começa a mastigar, o seu corpo já começa a entender que você está comendo. E aí quando você engole essa comida e começa a se alimentar, todo esse processo vai chegar no momento que o seu corpo entende que você comeu. E aí ele manda essas mensagens para o seu cérebro via alguns hormônios e isso faz com que o seu cérebro fale, opa, mas isso demora um pouco para acontecer. Se você comeu rápido, você come mais do que você comeria se você estivesse comendo de forma mais tranquila. Se você mastigar mais os alimentos, você vai ter não só um aproveitamento melhor deles, como também uma saúde estomacal melhor. Mastigue mais e coma mais devagar. Então, meu filho, vai com calma. A gente vai pro 9º da nossa lista, que é comer assistindo algo. E eu falo isso exatamente para você que já acostumou a colocar aqui nos comentários do vídeo que está assistindo o almoço e comendo lalá. Puta brincadeirinha de mau gosto. Se você está assistindo aqui o vídeo, você não presta muita atenção no que você está comendo, você acaba mastigando pouco, e aí a gente já falou disso. Mas tem a outra questão também, você se distrai e acaba comendo mais. Pessoas que comem assistindo um filme, assistindo, enfim, um vídeo no YouTube, acabam comendo mais do que as pessoas que não fazem isso. A gente pode até entender que também vale pra galera que fica ali rodando, né, TikTok, Instagram. A ideia é que você vá comer e você simplesmente só coma. O 8º da lista é comer salgadinhos, bolachas, né, esses negócios. Quando você belisca essas coisas, quando você come ali durante o seu dia e tal, essas coisas acabam não te dando saciedade, concorda? Então se você pegar um salgadinho, você vai perceber que ele tem muitas calorias em uma porção muito pequena. Então você acaba consumindo muitas calorias e nem percebe. E ainda tem um outro ponto aí, são alimentos ultra processados. Se é um alimento que ele já é processado, o seu corpo, você entende que ele não precisa processar? A digestibilidade é mais rápida e não existe gasto calórico para digerir esses alimentos. E sim, existe o efeito térmico da alimentação, que é o gasto calórico que o seu corpo tem para digerir os alimentos. Por isso você tá tão gordo assim. 7º da lista, beber refrigerante. A ideia de consumir refrigerante não é legal. Tem gente que bebe refrigerante em todos os momentos do dia, mata sede com refrigerante. Isso faz um mal absurdo, não só pelo fato das químicas ali envolvidas, eu também tô falando do Refri Zero, tá? Então a gente tá falando aqui sobre a ideia de engordar. O Refri Zero não engorda, porque ele tem 0 calorias, mas ele tem um monte de química. Vocês têm noção, um copo de Coca-Cola tem em média 20 gramas de carboidrato. É basicamente o que tem de carboidrato em muitas refeições. Mas não, as pessoas trocam isso por beber um copo de refrigerante. Isso quando não é um copo, né? Quando não bebe muito mais que isso. Não faça isso não, irmãozinho. Devagar, pai. Os nossos alunos do Muscle 60D têm duas coisas que ajudam demais em todo esse processo de alimentação. O primeiro, eles recebem uma dieta personalizada assim que fazem inscrição, levando em consideração até as preferências alimentares. Eles têm acesso das 6 da manhã até as 10 da noite ao nosso time de nutricionistas. Também tem personal, fisioterapeuta, mas o fato aqui é a gente falar de nutrição. Só disso tudo que eu tô falando, de todo esse suporte, esse acompanhamento, já fica de graça os menos de R$100 por mês, que é o valor do Muscle. Clica nesse link aí embaixo, conhece todo esse trabalho que a gente entrega. E aí você pode estar falando pra mim, não, Lala, eu sou saudável, mano. Eu não bebo refrigerante, eu só bebo suco. Bem-vindo ao 6º tópico da nossa lista de hábitos que engordam. Beber suco. Um copo de suco de uva, sabe aquele suco integral de uva? Engorda pra caramba. Suco de laranja. E eu tô falando de suco natural, hein? Se você for pra aqueles sucos de caixinha, meu, aquilo é puro açúcar. E a gente tá falando aqui de coisas que te engordam. Se você virar pra mim e falar assim, Lala, mas suco natural é saudável. Eu concordo com você, mas ele é super calórico. Você vai engordar da mesma maneira, bebendo um suco que é saudável ou tomando um refrigerante que não é saudável. O 5º da nossa lista é fazer exercícios intensos aos finais de semana. A pessoa, ela acorda no domingão e ela fala assim, vou fazer aquele rolezão de bike. Eu falei aqui intenso, mas pode ser intenso, pode ser longo. Às vezes as pessoas ficam fazendo cardio no parque e tal, fica 1, 2 horas.
E é exatamente aí que tá o problema. A pergunta que eu te faço é, quando essa pessoa termina esse exercício, ela tá com pouca ou com muita fome? Tô com fome, eu preciso de comer. Isso quando ela não vai pro pedal em jejum, tá com mais fome ainda. E aí é onde mora o perigo, porque ela não vai comer pouco depois. Ela vai comer muito. Faz uma experiência domingo. Passa próximo de barracas de pastel em feira. Você vai ver um monte de bicicletas encostadas lá. Eu tive uma aluna durante muitos anos, quando eu dava personal, que ela adorava pedalar. E ela pedalava todos os finais de semana, sem exceção. E sabe aonde terminava o pedal? No bar. O nome do bar era Porpetão. Qual é o discurso dessa galera? Não, mas é porque eu fiz exercício, eu queimei muitas calorias, então eu posso comer, eu posso repor essas calorias. Faz sentido, não é? Não, pô. E eu não acredito em você. Se você tá indo fazer o cardio pra emagrecer, você já comeu. Vamos imaginar que você fez um puta cardio, você queimou 500 calorias. Quantas calorias você acha que tem um pastel e um caldo de cana? Caraca, a pessoa ela gasta 500 e ela consome tipo 2.000, velho. Pastel é mergulhado no óleo, gordura pura aquele negócio. Aí depois ela toma caldo de cana, que é açúcar puro. Com facilidade, ela passa das 1.000 calorias ali. Caldo de cana. Top 3 da nossa lista. Alimentos com muito carboidrato. E aí, quando a gente fala de alimentos com muito carboidrato, caraca, a culinária italiana é uma desgraça pra isso, né? Pô, nhoque, né? Os macarrões no sentido geral. Esse carboidrato, ele vai pro seu estômago e tal, periri, pororó, intestino, entra na corrente sanguínea como glicose. O seu corpo identifica que tem muita glicose, libera muito insulina, que é exatamente para baixar essa glicose. Se você não sabe, a glicose, ela é cáustica por essência. Se ela ficar na sua corrente sanguínea em grande quantidade, ela corrói a parede das suas veias. A gente chama de endotélio. O seu corpo sabiamente libera uma cacetada de insulina para tirar aquela glicose de lá. Isso a gente chama de efeito de pico de glicose seguido de um pico de insulina. Até aí tá tudo bem. Médio, né? Porque essa glicose toda vai virar gordura. O problema vem depois. Depois de um pico, existe um vale, uma hipoglicemia. Aí, quando você entra em hipoglicemia, você fica com fome. É por isso que quando você come essas coisas, não dá meia hora, uma hora, você tá com fome. E aí, quando você tá com fome, o que você faz? Era dentro demais. Uma coisa que você pode fazer é colocar proteína junto, fibras junto, porque esses alimentos são formas de você retardar todo esse processo. Então o esvaziamento gástrico fica mais lento, você vai ficar saciado por mais tempo. É uma forma de você controlar o seu apetite e fazer essas coisas. E tem também um manipulado da Oficial Pharma que se chama Fome Control, que tem a proposta exatamente de controlar o seu apetite. Eu vou deixar o link da Oficial aqui embaixo, tem o cupom de desconto lá em todo o site, vai lá dar uma olhada. E se a gente falou do carboidrato, imagina os doces. Eu quero te abrir a cabeça para você olhar para uma barra de choquito. Ali, na verdade, tem muito açúcar e tem muita gordura. São duas coisas com grande potencial engordativo, empururucativo. É mesmo? Deixa eu ver, levanta a barriga aí. Se você analisar todos os alimentos que a natureza nos proporciona, não existe nenhum que junta açúcar e gordura. Ou você encontra gordura, ou você encontra açúcar. O ser humano que construiu essa bomba que vira gordura depois. Olha lá, por quê? Porque isso dá prazer. Com toda a evolução da nossa espécie, o nosso corpo entendeu que é interessante acumular energia. E guarda energia na forma de quê? De gordura. E aqui entra o momento filosófico da nossa aula. Ser ou não ser? O ovo ou a galinha? Todo o sabor que você sente é você que cria. As papilas gustativas, elas percebem, mas é o seu cérebro que cria. O que você está assistindo agora não é um vídeo que você está vendo, é o seu cérebro que está construindo tudo isso. O seu ouvido, ele recebe as vibrações, mas é o seu cérebro que cria o som dentro do seu ouvido. Quando a gente pensa em alimento, você pode seguir a seguinte regra. Colocou na boca, é gostoso, cospe, porque vai engordar. O top 1 é dormir tarde. Existem alguns estudos que os caras fizeram com privação de sono. Colocaram grupos para dormir em média 8 horas e meia e outros grupos para dormir 5 horas e meia. E aí eu pergunto para você, quantas horas você dorme por dia? 5. Acertou. Esse estudo ele mostrou que essas pessoas que dormiram menos perderam músculo e aumentaram gordura. E existem vários estudos relacionados a isso. A privação de sono, diminuição da qualidade do sono,
sono. E tudo isso vai desaguar. Eu vou ser bem sucinto aqui pra você. Você tem dois hormônios no seu corpo que regulam o seu apetite. Um se chama grelina e o outro se chama leptina. Se você dorme bem, existe um equilíbrio bacana desses dois hormônios. O seu apetite, ele fica ok. Se você dorme mal, existe um desequilíbrio desses dois hormônios. Você tem mais fome do que você deveria. O buraco continua se aprofundando. Existe uma região na frente do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal. É responsável, dentre várias funções, de analisar as consequências dos nossos atos. Vamos imaginar que você terminou de almoçar, aí você viu ali aquele choquito lindo, bonito. Você fala, puta, esse chocolatinho vai cair benzão agora, né? Aí o seu córtex pré-frontal fala assim, ô, seu idiota, a gente tá de dieta. Aí você fala, opa, é verdade. Mas se você dormiu tarde, o seu córtex pré-frontal não tá funcionando muito bem. E aí na hora que você olha para aquele Ferrero Rocher lindo, brilhante, você fala, delícia, vou comer. O seu córtex pré-frontal está dormindo. E aí você come. E isso vai acontecer durante todo o seu dia. Você vai ser mais impulsivo a comer por conta dos hormônios que regulam o apetite e você vai ser mais descontrolado a escolher alimentos que têm mais caloria por conta do seu córtex pré-frontal mais inativado. É o caminho da felicidade para ficar empururucado. E agora eu quero que você assista esse vídeo aqui, ó, que é como montar a sua dieta em 4 passos. E esse é o nosso novo canal. Então faz o seguinte, assista o vídeo e se inscreva no canal. Vai lá, videozão da hora e dá uma moral também, pô. Tem vídeo agora todo dia, um aqui e outro lá. 2 vídeos por dia, mano. Somos brabo, hein?